Vamos estudar a palavra de Deus, o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 a 25. Queridos, eu também quero pedir oração pelo pastor Cícero, pela Vanessa. Essa semana a Vanessa teve um acidente de carro e perdeu a filhinha de 3 aninhos de idade. Uma família querida, e eu queria que nós levantássemos o clamor a favor desses irmãos aí nesse tempo. Se você lembrar disso semana, ora por eles, amém? Quem conhece manda recado, vamos cuidar dessa família querida. Lucas capítulo 1, versículos 5 a 25, diz assim a palavra do Senhor: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. E então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo, desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou. Durante 5 meses não saiu de casa, e ela dizia: isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Nós temos estudado nesse tempo o ministério dos anjos, o trabalho dos anjos. No livro de Hebreus, a Bíblia vai falar que eles trabalham em favor dos servos do Senhor, aqueles que hão de herdar a salvação. Existem anjos trabalhando em nosso favor, amém? Você crê nisso? O que me chamou a atenção aqui foi o anjo ao lado direito do altar. Zacarias era um sacerdote, era um homem de Deus, um pastor, na comunidade onde ele servia ao Senhor, a comunidade do povo de Israel. Naquela época,
os sacerdotes eram divididos em equipes de trabalho. Haviam 24 turnos, 24 equipes. E entre os vários trabalhos que eles desempenhavam de pastoreio, em 2 semanas eram reservadas para que eles fizessem o serviço no templo, cuidando das coisas de Deus, do sagrado. E é nesse período, enquanto Zacarias está cuidando das coisas de Deus, enquanto ele está desempenhando o serviço sacerdotal, que o anjo do Senhor se revela para ele ao lado direito do altar. E quando eu estava lendo esse texto, hoje cedinho de manhã o Espírito Santo falou no meu coração: enquanto você cuida das minhas coisas, eu coloquei um anjo do lado direito do altar. Enquanto você prega, enquanto você ministra, enquanto você me serve, um anjo está do lado direito do altar. E sabe, eu creio que os anjos se manifestam nas nossas vidas. O trabalho deles, ele se torna uma realidade para nós, quando estamos fazendo as coisas de Deus. E hoje eu vim te desafiar a liderar uma célula, a discipular alguém, a começar um ministério, a fazer a obra de Deus, porque enquanto você cuida das coisas de Deus, Ele coloca um anjo. Ele cumpre os seus propósitos. Deus vai colocar um anjo do teu lado direito, em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes na Bíblia, o trabalho dos servos de Deus é confundido com o trabalho dos anjos. No livro de Apocalipse, a Bíblia se refere ao pastor, ao servo de Deus, como um anjo do Senhor. Aqui nesse lugar, Deus vai fazer o nosso trabalho ser confundido com o trabalho dos anjos. Deus vai usar a sua vida. Ele zela por nós quando fazemos o seu querer. Esses dias eu estava com um pastor, um missionário, um irmão, que tem um trabalho muito bonito de cura e restauração. Ele, em várias igrejas, desempenha esse serviço, e ele vive de ofertas, e ele me contando como funcionava a dinâmica do seu ministério, falando: olha, eu dependo do Senhor, e quando chega uma oferta lá em casa, a gente tem um costume, a gente ora e pergunta para Deus, para que é para usar? E eles estavam vendo um tempo de dificuldades financeiras, e chegou uma oferta, ele foi com a esposa orar, achando que aquela era para eles, e Deus falou: não, essa aqui é para um outro irmão. E eles então pegaram aquele recurso, marcaram uma visita, e foram na casa daquele irmão. Quando chegaram, a família na sala, ele disse: olha, Deus mandou trazer esse recurso, é para vocês. E quando aquele irmão, aquela família, tomou nas mãos aquela provisão, eles começaram a chorar. E a pessoa disse para ele: vocês são anjos? Para ele e para a esposa: vocês são anjos? A gente estava orando agora há pouco, e Deus disse que ia trazer o seu anjo aqui, para trazer a sua provisão. Vocês são anjos. Sabe, quando servimos na obra de Deus, o Senhor coloca um anjo do lado direito. O nosso trabalho é confundido com o trabalho dos anjos do Senhor. Eu nunca vou me esquecer, comecinho do meu ministério, estava saindo aqui um dia, encontrei um senhor cabisbaixo, chateado, dei um abraço nele, falei: o que está acontecendo, meu irmão? E ele falou: pastor, eu estou vivendo uma crise tão grande, e essa semana eu tenho um pequeno negócio, eu perdi quase tudo, os meninos passaram e picharam palavrões na fachada da minha loja, não tenho dinheiro para tirar o palavrão das paredes, não tenho dinheiro para comprar tinta. E eu orei por aquele irmão, mas quando entrei no carro, o Espírito Santo falou para mim: você pode fazer mais do que isso, você pode fazer algo por esse irmão. E eu falei: tá bom, Deus, amanhã eu vou lá pintar as paredes. Mas enquanto eu estava no trajeto de casa, o Espírito Santo me incomodou, falou: não, eu quero que você faça isso agora. Eram 11 horas da noite, estava menos 1 grau aquele dia em Curitiba, eu andando de carro, eu falei: mas agora ele vai voltar amanhã e vai estar arrumado as coisas.
Eu lembro que eu peguei o telefone, liguei para um amigo, eu falei, cara, você topa pintar a parede de madrugada? Ele disse, vamos embora, pastor. E nós passamos a madrugada pintando as paredes daquela loja. Naquela madrugada, aquele irmão foi pôr a filhinha pequena para dormir. E na hora que ele foi orar por ela, a menininha olha para ele e fala, pai, você está muito triste, posso orar por você? Ele diz, pode, filha. E ela ora assim, papai do céu, meu pai está triste, manda os teus anjos pintarem a loja do papai. Ele acha que a oração de criança, vai dormir no outro dia, quando sai do ônibus, olha na parede, está tudo pintado. Vai no vizinho, pergunta, você viu o que aconteceu? Alguém passou aqui? Disse, não vi nada. Foi no outro também, não viu nada. Ele entra na loja, se ajoelha e começa a chorar, e dizer, Deus ouviu a oração da minha filha, mandou seus anjos aqui. Sabe, Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que eu acabei casando com a filha desse senhor, não a pequena, mas a mais velha. Sabe, tem alguém solteiro aqui? Deixa eu ver, levanta a mão. Olha, eu vi um monte de parede para pintar no caminho. Quando a gente faz o trabalho dos anjos, os anjos não casam, mas Deus casa a gente. Em nome de Jesus, quando fazemos a obra de Deus, o nosso trabalho vai ser confundido com o trabalho dos anjos. Hoje eu vim te dizer, serve, trabalha, cumpre a tua missão, se envolve com as coisas do reino. Deus vai colocar um anjo do lado direito do altar, amém? Mas como que esses anjos do Senhor trabalham a nosso favor quando a gente realiza a missão, o propósito de Deus para as nossas vidas? Em primeiro lugar, Ele restaura a voz profética, restaura a profecia, quebra o silêncio profético. É muito interessante o que representa esse texto em Lucas. Se você ler a Bíblia, em Malaquias, cessa a voz profética na casa de Israel. Logo depois disso vem um período chamado interbíblico, de silêncio profético de 400 anos. Agora, quando a visita do anjo acontece, Deus está quebrando o silêncio profético. Ele traz recado ao seu povo. Ele restaura a profecia no meio da casa de Deus. Sabe, quando servimos ao Senhor, Ele nos visita, e os seus anjos trazem os recados que Ele tem para o seu povo. E deixa eu te dizer algo, a sua boca vai pegar fogo em nome de Jesus, porque quando a gente serve ao Senhor, por vezes Ele coloca as palavras dEle na nossa boca. Isso se chama voz profética. Eu creio, Deus vai colocar recados, e tem colocado recados que Ele tem para esta nação, para esse povo, para o momento que estamos vivendo, na boca dos seus servos. É muito interessante a maneira como Deus se manifesta com Zacarias. Por causa da sua incredulidade, Deus toca a sua boca, e ele fica mudo. De certa maneira, isso tem a ver com algo que estava acontecendo no meio do povo de Deus. O povo de Deus não quis ouvir a voz dos seus profetas. O povo de Deus não quis ouvir a exortação dos sacerdotes do seu tempo. Eles assassinaram, perseguiram, excluíram os seus profetas. E agora Deus falou assim, eu tirei então a palavra da boca deles. Vocês não escutam? E a mudez de Zacarias tem a ver com um período na história de um povo. Agora, isso é sério demais.
Se olhar para os movimentos de transformação social na história, você vai ver que Deus levantou homens cheios do Espírito Santo, que foram voz profética no seu tempo, para denunciar pecados. Eu gosto da história de Martin Luther King. Ele se levanta numa nação, um tempo de segregação racial, e ele começa a denunciar os pecados do povo. Ele não apenas denuncia o pecado, mas orienta o povo de Deus como eles venceriam aquelas batalhas. Ele prega a não violência, ele prega sim que o povo use as armas do Espírito. E tem um sermão famoso, você já deve ter ouvido, I have a dream, eu tenho um sonho. O sino da liberdade vai tocar de novo, eu tenho um sonho. Veremos filhos de homens brancos e negros brincando juntos, e ele vai falando dos sonhos, voz profética. Mas aí se levantam aqueles que tentam silenciar a voz de Deus. Sabe, eu creio, Deus vai nos visitar nesses dias, tem nos visitado. Independente de quem esteja no poder, no governo, a igreja não pode deixar de desempenhar o seu papel de ser voz profética. E aquilo que é pecado, nós precisamos denunciar. Existe uma agenda global de valores que estão sendo impregnados, tentando confrontar o que a palavra de Deus diz. São desvalores dos nossos tempos. Existem pautas que estão em voga hoje, que a igreja precisa sim se levantar como voz profética. Os nossos jovens estão confusos em relação à identidade sexual. Existem meninas que estão confusas em relação ao papel da mulher na sociedade. Estamos questionando se aborto é um direito da mulher ou não. Estamos questionando a questão das drogas. Mas deixa eu te dizer algo. Nós vamos encontrar essas respostas na palavra de Deus. E nesses dias nós precisamos denunciar que pecado é pecado. Eu creio que quando nos voltarmos para os valores da palavra de Deus, a bênção do Senhor vai chegar. Meu irmão, em nome de Jesus, não se trata de sentimentos, mas do que a palavra de Deus nos ensina. Em nome de Jesus, nesses dias, eu creio, Deus vai trazer revelação de novo no meio do seu povo. Deus vai falar. Deus está falando. Escutem. Quantas vezes eu atendo jovens confusos, meninas com pensamentos de culpa, de morte, porque deram vazão ao curso desse mundo. Em nome de Jesus, eu creio, Deus está nos levantando e restaurando a voz profética na nação nesses dias. Quantos querem servir ao Senhor? Ele vai compartilhar os oráculos dele com você. Ele vai revelar a palavra. O anjo do Senhor está ao lado direito do altar. Quantos desejam isso? Amém? Segunda maneira que o anjo do Senhor se revela a Zacarias, e eu creio, os anjos do Senhor trabalham a nosso favor quando cuidamos das coisas de Deus. Ele restaura o temor. O temor. É muito interessante porque Zacarias entra no Santo dos Santos e o povo está esperando lá fora o sacerdote voltar e trazer a bênção. E eles estão orando, diz a Bíblia, esperando ele voltar e trazer a palavra. E enquanto eles estão orando, Zacarias começa a demorar. E o povo começa a ficar incomodado. O que está acontecendo? Agora, ele sai deste ambiente, desse lugar, na presença do Senhor. E agora ele não consegue falar.
ele está mudo, e ele só faz sinais. E aí o povo começa a dizer, diz o texto da palavra, ele teve uma visão da parte do Senhor. Algo aconteceu, e o temor de Deus é restaurado no meio do povo, em relação a seus líderes, aqueles que o Senhor estabeleceu. Sabe, eu creio, quando nós fazemos a obra de Deus, o Senhor coloca um anjinho do lado da gente, e ele guarda, gera temor. Eu estava conversando aqui com a Mara, ela contando uma história bonita, quando ela servira ali, num bairro carente da nossa cidade, trabalhava ali, e um dia ela num lugar perigoso, ia fazer uma visita, e ela repara que 2 jovens estavam andando atrás dela, a seguindo, e ela escuta a conversa dos meninos. Um diz para o outro: olha o tênis dela, vamos roubar, vamos tirar o tênis dela. E quando um fala isso, o outro responde: a gente não pode mexer com ela não. Por quê? Ela tem muita luz, cuidado. Ela tem muita luz, ela é a mulher que reza na creche, não podemos mexer com ela. E ela ouviu, virou e falou: opa, estou fazendo uma visita, vocês podem me ajudar, me levar no lugar que eu preciso ir? Agora aqueles que eram assaltantes viam guia turístico da pastora. Sabe por quê, meu irmão? Quando nós servimos ao Senhor Todo-Poderoso, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Você vai ler os diários de David Bryan, aquele missionário entre os índios peles vermelhas, histórias lindas. Ele entrava naquela barraca procurando o Senhor, orando, chorando na presença. Ele conta os seus diários que os índios vieram para atacar a barraca, mas encontraram os anjos do Senhor ao redor do lugar onde o servo do Senhor estava orando. O Senhor o livrou da morte. Por vezes Deus fica na retaguarda com os seus anjos, e os inimigos não podem tocar aqueles que fazem a obra de Deus. Eu lembro um pastor que tinha um trabalho lindo nos presídios, e falando a respeito das rebeliões, ele pacificava rebeliões. Eu perguntei para ele: você não tem medo? Ele disse: não, lá eu sou um servo do Deus Altíssimo. Quando eu entro no presídio, ninguém mexe comigo, Michel. Os meninos me respeitam, eu sou uma autoridade. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Em nome de Jesus, faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. Se lance na missão que Deus te deu, e você vai ver. Não vão tocar em você, eu creio, em nome de Jesus. Mas o temor é gerado no povo, mas é também gerado no servo do Senhor. E é interessante porque servir no Santo dos Santos era algo muito sério. Entrar nesse lugar, quando chegava o turno desses sacerdotes, eles tiravam a sorte para ver e entender da parte de Deus quem era o representante que ia entrar nesse lugar. Por isso eles preparavam as vestes. Não podia ter nada errado. Havia um temor de apresentar fogo estranho no altar. Era tamanho o temor que eles amarravam cordas nos pés, para que se alguém fizesse algo errado e morresse lá dentro, eles puxassem para fora. Era nesse sentimento que o homem de Deus entrava na casa do Senhor. Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo, Deus é santo. E eles vinham com incensário, e aquilo ia gerando fumaça, eles iam balançando aquilo, e antes de entrar no Santo dos Santos, eles puxavam a cortina e colocavam o incensário para encher o lugar de fumaça, porque quando eles entrassem na presença do Senhor, Deus não pode sequer ser visto. Então eu estou aqui no meio de uma nuvem de fumaça, porque a glória dele é tremenda. Respeito, reverência, temor.
A Bíblia diz que Zacarias e sua esposa Isabel foram encontrados irrepreensíveis diante do Senhor. Sabe, o anjo do Senhor vai acompanhar você enquanto você desempenha o trabalho do reino, mas você precisa ser achado fiel, irrepreensível. É tempo de, sim, restabelecermos o temor do Senhor nos nossos corações. Ele é o princípio da sabedoria. Se encontrar com Deus envolve preparo. A Bíblia diz: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Envolve, sim, nos apresentarmos com uma vida ilibada, nos apresentarmos com o coração, sim, disponível, mas em procura constante de santidade. Eu creio que muitas vezes nós perdemos o valor do que representa a presença de Deus. Ela é preciosa. Quantos creem nisso? Ela é maravilhosa. A presença de Deus é maravilhosa. Quando entramos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, precisamos de temor no coração. Quando eu fui para a África, eu achei tão bonito. Eu ia na casa de pessoas e eu encontrei tanta miséria. Mas quando chegava o dia do culto, era tão bonito ver aquelas mulheres. Elas colocavam a melhor roupa, as crianças também, elas vinham com aqueles vestidos festivos. Elas entravam na casa do Senhor. Ninguém vinha de mão vazia. Na hora do ofertório, todos vinham trazendo alguma coisa e eles dançavam e traziam as suas ofertas na presença do Rei. Ei, em nome de Jesus, eu quero te desafiar. O anjo do Senhor, quando aparece para aquele servo e ele está no altar, ele fica cheio de medo. O que vai acontecer? Mas quando estamos irrepreensíveis, o anjo não traz juízo, mas ele traz as boas novas do Rei para nós. Em nome de Jesus, Deus quer tratar a tua vida, restaurar o temor nos nossos corações. Precisamos orar, jejuar, nos preparar para os momentos na presença do Senhor. Enquanto restauramos essas coisas, Deus vai nos visitar. O anjo do Senhor vai vir e as boas novas do reino vão ser apresentadas para nós. Sabe, eu lembro de um acampamento que eu fui, e talvez foi um dos lugares que eu mais vi manifestação do poder, da graça de Deus. E eu perguntei: o que vocês fazem aqui? E o líder me falou: pastor, faz 40 dias que todo mundo está se preparando, jejum, oração, para que a presença de Deus se manifeste. A presença de Deus estava ali. Hoje eu vim dizer para vocês: se preparem. Deus quer restaurar o temor. Se preparem. A presença de Deus vai se manifestar na sua casa. Se preparem. A presença de Deus vai se manifestar no lugar onde você trabalha. Se preparem. O anjo do Senhor está ao lado direito do altar. Ele zela por aqueles que fazem a sua obra. Se você se apresentar desta forma, com zelo e respeito, a glória de Deus virá mais uma vez. Eu creio em nome de Jesus. Terceiro, o anjo do Senhor vem e se apresenta para Zacarias, para restaurar a fé do servo de Deus e do seu povo. É muito interessante porque quando ele tem esse encontro maravilhoso com o anjo de Deus, ele está cheio de medo, mas agora o Senhor começa a falar com ele e começa a trazer uma boa notícia. Olha, Zacarias, você vai ter um filho. E ele vai ser grande aos olhos do Senhor. Ele vai ser instrumento de restauração de Deus nessa terra. Ele não vai beber vinho. Ele vai ser um nazireu. Ele vai ser alguém consagrado.
Ele vai tornar o coração dos pais aos filhos. E ele começa a falar do que vai acontecer, mas diante do recado de Deus, Zacarias olha para as circunstâncias e não consegue crer. Minha esposa e eu somos velhos demais, idade avançada, não tem como, então ele pede um sinal. E aí o anjo do Senhor toca na sua boca para tratar a sua incredulidade. Eu creio, Deus quer restaurar a fé no coração daqueles que fazem a obra de Deus. Os anjos do Senhor vêm para restaurar a nossa fé. Muitas vezes, quando estamos servindo, trabalhando, cuidando, as circunstâncias adversas chegam e a gente cansa. Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão. Deixa eu ver, nossa, tem pouco, levanta mais alto, deixa eu ver, isso. É uma bênção, mas cuidar de gente dá trabalho às vezes, não dá? Eu tinha uma célula na minha casa, começava 10h30 da noite com os jovens, há um tempo atrás. Às vezes tinha uns que se empolgavam, queriam atendimento, saíam 2 horas da manhã na minha casa. Pastor, é sempre assim? Não, a minha que era errada mesmo. Mas cuidar de gente dá trabalho. Fazer a obra do Senhor muitas vezes envolve desafios, adversidades. As circunstâncias da vida chegam e a gente para de acreditar. Deixa eu te dizer algo. Você vai gerar filhos em nome de Jesus e filhas. Deus vai tornar o teu ministério ainda mais frutífero nesses dias, porque Ele trouxe o anjo do Senhor e esses movimentos do Espírito para restaurar a fé no nosso coração. Hoje você veio aqui porque, embora você não creia, Deus vai tocar na sua boca, Ele vai tocar o seu coração, Ele vai despertar a fé dentro de você. Eu creio em nome de Jesus. Quantas vezes eu já me senti assim? Eu lembro de um dia que eu estava tão cansado, algumas lutas pesadas, estava no intervalo entre um culto e outro, aqui atrás, e Deus mandou um anjo ali naquela salinha. Ele entrou. Pastor, quero orar. Pôs a mão na minha cabeça, começou a falar meus sentimentos, e enquanto aquele irmão orava, a fé foi acesa no meu coração. Lembro o dia na sala, na minha sala, tinha terminado o atendimento e eu estava reclamando, porque às vezes quando a gente faz a obra, tem gente que machuca, tem gente que, o inimigo usa os mais fracos, meu irmão, e às vezes você leva uns coisas de ovelha, né? Você já levou assim, às vezes acontece, e eu estava reclamando, daqui a pouco toca o meu telefone, eu atendo o telefone, um homem de Deus. Michel, estou passando aqui na frente da igreja. Deus me incomodou de orar por você. O anjo do Senhor entrou na minha sala aquele dia. Quando ele terminou de orar, eu lembro que eu estava de joelhos chorando, porque Deus, sim, pôs um fogo no meu coração de novo. Não abandona o teu chamado, meu irmão, não abandona o teu ministério, não abandona o trabalho que Deus confiou nas suas mãos. O anjo do Senhor está do lado do altar. Mas a fé foi suscitada não apenas no coração de Zacarias, mas do povo. O nome Zacarias significa Deus lembrou. Isabel significa juramento de Deus. De alguma forma Deus lembra das suas promessas. O livro de Malaquias, essa última profecia, termina falando que Deus traria alguém à semelhança de Elias. E nesses dias o Senhor restauraria o coração de pais aos seus filhos, restauraria a terra. E agora,
esse tempo havia chegado. O juramento, a promessa de Deus estava se cumprindo. E quando Zacarias volta a falar, e apresenta o menino João, e conta o que Deus tinha feito, o Senhor começa agora a restaurar a fé no meio do seu povo. Existem movimentos, sim, se a gente olha para a história do povo de Israel, onde o povo desanima. Quando eles estão indo na direção da terra prometida, eles vão espiar a terra, e 10 espias voltam desesperados, olhos gigantes, tem fortalezas, não tem como, e o povo fica cheio de medo. Mas eu dou graças a Deus porque em momentos diferentes da história o Senhor levanta homens como Josué e Calebe, que vão dizer para o seu povo: não desesperem, essa é a terra que mana leite e mel, essa é a terra das promessas, olha aqui os frutos do Senhor. Sabe, hoje eu queria dizer, nesse tempo que estamos vivendo, eu creio que a nossa terra é terra que emana leite e mel, é terra de promessas. Vai além das circunstâncias, querido, o nosso reino não é desse mundo. Mas eu creio, Deus tem algo maravilhoso para fazer no Brasil. É um celeiro de missionários para o mundo essa terra. O despertamento que já está acontecendo no Brasil não vai parar. Na crise a igreja cresce. Quando os enfrentamentos vêm, nós crescemos. Essa igreja na pandemia cresceu, louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós crescemos o número de células, crescemos na entrada financeira, crescemos sim. Agora a gente está arrumando ali os processos para a entrada de novos membros. Sabe quantas pessoas estão querendo se tornar membros da nossa igreja? Mais de 2.000, louvado seja o nome do Senhor por isso. E a igreja não vai parar de crescer. Deus te trouxe aqui porque Ele quer suscitar a fé no meio do povo de Deus. Em nome de Jesus, não seja o que desanima, mas comece a declarar: essa terra abençoada, eu amo o Brasil. Quantos amam o Brasil? Eu amo essa terra. Comece a declarar, comece a andar pelas ruas, comece a orar, comece a abençoar, comece a pedir o favor, comece a declarar: ei, não importa o que aconteça, o nosso Deus é maior. Tem gente dizendo: se isso aconteceu, aquilo eu vou embora, eu vou fazer isso. Não vai, em nome de Jesus, não fale isso. Não fale isso. Nós vamos continuar intercedendo. Deus vai fazer algo novo em nossos dias. Creia. O povo de Deus anda por fé. Vai vir crise? Amém, meu irmão, que venha. Nós vamos enfrentar a crise. Jesus está do nosso lado, o anjo do Senhor está do teu lado. Não importa. O nosso Deus é maior. Última lição. O anjo do Senhor aparece para Zacarias, ao lado direito do altar, para dizer para ele: prepare o caminho para o rei. Prepare o caminho para o rei. Quando ele começa a falar de João Batista, Zacarias conhecia as profecias. Quando ele começa a descrever quem era o menino, ele consegue compreender. Aquele que viria à semelhança de Elias, a voz do que clama no deserto: prepare o caminho para o rei. O filho do sacerdote seria aquele profeta que anunciaria, prepararia o caminho para Jesus. E sabe, muitas vezes a gente não entende o que representa esta palavra, esta
profecia preparar o caminho para Jesus. Quando Jesus manda os seus discípulos irem de casa em casa pregando o evangelho para as pessoas, ele manda os seus discípulos na frente dele. Por quê? Porque quando uma autoridade, um rei chegava num vilarejo, era comum ele mandar os arautos na frente para prepararem o caminho, as estradas, arrumar, aplainar, e ir de porta em porta, chamando as pessoas: venham para a rua, se preparem, o rei está chegando. Se preparem, o rei está chegando. Se preparem, o rei está chegando. Sabe, o anjo do Senhor se coloca ao nosso lado quando preparamos o caminho para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá. Em breve Jesus voltará. Em breve Jesus voltará. Prepare o caminho para o Rei. Prepare o caminho para o Rei. Prepare o caminho para o Rei. Aleluia! Nós vamos aplainar as estradas. Jesus vai nos visitar nesses dias. Você crê nisso? Prepare o caminho para o Rei. Minha esposa saiu esses dias lá no Parolim com um grupo de mulheres para fazer evangelismo nas casas. Que eles entraram numa casa, uma moça em luto porque tinha engravidado. Um monte de criança na casa, e quando elas começam a conversar, aquela mulher diz: eu não quero esse neném. E elas perguntam: mas por quê? E ela começa a contar as situações. Alguém da sua família entra na casa um dia, as meninas estão brincando num lugar em cima, e começa a atirar para cima no lugar onde as crianças estavam. Ela sai correndo para ver como a filha estava. Nenhuma bala tinha atingido, mas a menina ficou traumatizada. Quando eles estavam na mesa agora, ela não podia ouvir o som dos talheres, ela não podia ouvir nenhum barulho, que ela começava a chorar e tremer. E aquela mulher desesperada com esse mundo, com esta vida, está dizendo: eu não quero trazer um menino para o mundo para viver esse tipo de coisa. Mas sabe, naquele dia aquelas mulheres aplainaram a estrada e prepararam o caminho para Jesus entrar naquela casa. Elas começaram a compartilhar a palavra de Deus, seus testemunhos. E quando elas falaram de Jesus para aquela mulher, a exortaram em amor e oraram por ela, aquela mulher termina com a mão no ventre, chorando, dizendo: eu abençoo meu filho, eu quero essa criança, ela é resposta de Deus para minha casa. Sabe o que aconteceu ali? Pessoas prepararam o caminho, Jesus se revelou no meio da comunidade em Curitiba. Aquela mulher foi restaurada pelo poder de Deus. Em cada consultório, em cada estabelecimento comercial, em cada escola do saber, faculdade, em cada lugar onde um servo do Senhor se levantar para fazer a obra de Deus e preparar o caminho, Jesus vai entrar, veremos a sua glória. Preparem o caminho, o Rei está chegando. Preparem o caminho, vocês verão a glória de Deus. Preparem o caminho. Enquanto nós trabalhamos, o anjo do Senhor está ao nosso lado. Hoje eu quero te desafiar a fazer o trabalho de Deus, a ofertar a tua vida, a dizer: Senhor, me usa. Eu creio, você vai ver as pessoas confundindo o seu trabalho com os dos anjos. Amém? Se esse é o teu desejo, Senhor, eu quero, restaura o temor no meu coração, restaura a minha fé, que eu seja a voz profética nesse tempo, que o Senhor me ajude a preparar o caminho para o Senhor,
Aonde você está? Onde você está? Fique de pé, eu quero orar por você. Que Deus te visite agora, que Ele te encha do Espírito Santo, que Ele te capacite, que Ele renove as tuas forças, que Ele renove a tua fé. O Senhor é contigo, Ele é o nosso Deus. Amém? Feche seus olhos aonde você está assim. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos diante de Ti. Senhor, é um privilégio poder fazer a obra de Deus. Zacarias, quando foi sorteado para aquele serviço, era o trabalho, às vezes, de um trabalho na vida, uma única vez. Ele se sentiu privilegiado. Que privilégio. Mas quão sério é fazer isso. É por isso que, numa atitude de humildade, Pai, nos colocamos diante do Senhor, pedindo: nos visita, que os Teus anjos acampem ao nosso redor, nos acompanhem, que possamos ver a glória do Senhor enquanto realizamos o Teu trabalho. Pai, coloca o Teu anjo, abençoa os Teus servos, restaura pessoas agora, Pai, em nome de Jesus. Que os meus irmãos creiam e possam ver a Tua glória. Eu quero pedir, Deus, que a presença de Deus se manifeste em casas aqui. Existem famílias lutando em oração pelos seus, e eu quero pedir que hoje o Senhor renove a fé dos Teus filhos, que eles creiam. Deus vai fazer algo novo nestes dias. Manifesta a Tua presença em nome de Jesus. Você que crê no Senhor, comece a orar agora. Eu creio, Jesus vai entrar no coração de pessoas. Nós vamos preparar o caminho e Ele vai se revelar hoje aqui. Comece a orar, comece a clamar, comece a lutar. Se você veio a esta casa hoje, mas Jesus ainda não governa a sua vida, não são os valores dele, não é a palavra dele, na verdade você talvez nem consiga entender que palavra é essa. Hoje nós estamos preparando o caminho, e se você abrir o teu coração, Jesus vai entrar, vai fazer morada, vai estabelecer o governo dele, a bênção dele sobre a sua vida. Essa é uma decisão que tomamos. Essa é uma decisão que tomamos. Deus quer ter comunhão conosco. Todos que entendem o que representa o sacrifício de Jesus, Deus declarando para cada um de nós: eu quero ter comunhão com você. E quando nós entendemos isso, dizemos: Senhor, eu também quero, e abrimos a nossa vida, o nosso coração, pela fé, para um relacionamento com Deus, através de Cristo Jesus, o Espírito Santo sela os nossos corações, coloca uma marca na nossa vida. Sim, o Espírito Santo começa a agir em nós, trabalhar dentro de nós. A Bíblia fala da alegria, mansidão, domínio próprio, sim, amor. Ele coloca as suas virtudes dentro de nós. Ei, você precisa de Deus, precisa da ajuda de Deus. Ele quer dividir as virtudes dele com você. Ele quer te abraçar hoje. Ele quer se revelar na tua casa e entre os seus. Basta você dizer: eu quero Jesus, eu quero a comunhão com Deus, e a glória do Senhor vai se estabelecer na sua vida. Hoje é dia de salvação nesta casa. Hoje Deus vai se revelar a pessoas aqui. Hoje eu creio, as trevas sairão em retirada e a luz de Jesus vai brilhar. A Bíblia diz que estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Todos nós. O pecado nos separa de Deus, não nos permite ouvir a voz do Senhor. Talvez o silêncio se estabeleceu na sua vida. Você não sabe o que Deus tem para a sua vida, você não entende o seu propósito. Mas hoje você veio a este lugar, porque
Quando nos arrependemos dos nossos pecados, a separação é tirada e a voz de Deus se manifesta, trazendo os seus propósitos para nós. Eu creio, Deus vai revelar os seus planos, Ele vai revelar os seus propósitos. Abre o teu coração para Jesus. Se hoje nesse lugar você quer entregar a sua vida a Jesus, o governo da tua vida, Jesus Cristo, aonde você está, levante sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tem bastante gente levantando as mãos, aleluia. Quero te pedir algo, você me permite orar por você? Amém? Nós queremos celebrar o que Deus vai fazer aqui. Quantos creem em milagres? Pessoas vão nascer de novo agora. Você levantou tua mão, vem para cá, vem para frente aqui, vem rápido, vem rápido. Eu quero orar pela tua vida. Pode vir, pode vir, pode vir, pede licença e vem. Sai da galeria, sai lá de trás, sai lá do fundo, vem para cá, vem para cá. Nós vamos orar. Já quero pedir para que, sim, líderes da igreja já comecem a chegar aqui para abraçar esses irmãos. Nós vamos orar. Quero orar por você, venha, venha, venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Tem mais gente aqui no meio, lá no fundo, lá atrás, lá na galeria. Comece a descer agora. Hoje é um dia especial. Jesus vai estabelecer o governo dele na tua vida. Venha, 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 venha. Tem mais gente, isso. Pede licença. Você está com vergonha de ir lá, tem um amigo do lado, pede para ele vir junto contigo, vem para cá. Nós vamos orar agora. Tem mais gente chegando, tem mais gente chegando. Isso, venha, 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 venha. Se existe algo te impedindo de vir aqui, eu quero repreender agora, em nome de Jesus. Venha, você é livre. Deus vai fazer um milagre hoje na tua vida. Venha, 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 venha. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós vamos orar agora. Você que tomou essa decisão, quero fazer uma oração. Você repete comigo, amém? Feche seus olhos e repete assim: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu quero o teu governo, eu preciso da tua ajuda, eu quero que os teus valores se estabeleçam na minha vida. Eu entendo que sou pecador e eu me arrependo. Revela a tua voz, a tua vontade, eu a desejo, Pai. Faz assim, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você agora, Pai. Sela agora com teu Espírito, que os meus irmãos possam receber essa graça maravilhosa. Que Jesus faça morada, que eles não sejam mais os mesmos, que eles possam ouvir a tua voz e que a glória de Deus se manifeste na casa, na vida, na história dos meus irmãos. Faz assim, Pai, os abençoa. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Dá uma olhada para trás aqui, olha a família na fé que vocês receberam agora. Você que veio aqui na frente, a gente quer te dar um presente, um convite. Segue aqui do lado, aqui, ó, segue aqui o pessoal. A gente só vai te dar um convite, um presente, te despedir. Que Deus te abençoe. Você é muito bem-vindo nessa casa. Pode seguir ali o pastor Cícero, o pessoal que está ali. A gente quer te entregar um convite. Que Deus abençoe sua vida. Vamos adorar a Deus, celebre ao Senhor, exalte o nome dEle.